pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre a reforma da Previdência. Estamos aqui eu e o Diego, para Cheruli, que é diretor parlamentar do IBDP, também membro da diretoria executiva, Dr. Diego, que foi uma peça-chave aí em todas essas discussões que aconteceram até aqui e principalmente de nós chegarmos a esse ponto com uma reforma menos pior. A essas alturas, claro que certamente nós não queríamos uma reforma desse jeito, mas do que tínhamos no início, né, doutor Diego, para o que nós chegamos ao final, já se modificou muita coisa, se melhorou muita coisa. E ainda estamos discutindo, né, Diego? Acho que é um processo em andamento e é importante, acho que você explicar para o pessoal como é que se desenrolou tudo isso, as negociações, as discussões, as dificuldades dessa reforma. Os bastidores, né, Jane, algo complicado de se descrever, porque vivendo Brasília é que nós conhecemos de fato como nossas leis são feitas e como muitas das vezes elas são mal feitas. Como você disse, a PEC 6 já foi muito alterada, ela começou ali no início do governo Bolsonaro com uma proposta radical, extremista, capitalização, desconstitucionalização, né? E assim, mudando totalmente o conceito, a natureza e a visão jurídica e social que nós temos no nosso regime geral de previdência social e no regime próprio. E isso tudo foi discutido. Nós levamos, enquanto IBDP, instituição não sindical, uma instituição associativa de fato, uma associação que busca de fato levar técnica e ciência jurídica a todos os cantos onde nós nos apresentamos, e no Senado e na Câmara não foi diferente. Levamos audiências públicas, levamos vários colegas, fizemos emendas, participamos de debates, de negociações com lideranças, com bancadas, apresentamos destaques e modificamos um pouco o texto. Modificamos muitas das coisas ainda na Câmara, porém no Senado pouco se passou, mas também tivemos uma atuação ainda mais intensa no Senado. Então hoje a PEC 6 ela está para ser aprovada em paralelo com uma PEC paralela, né? Em paralelo com a PEC paralela, que como eu já venho dizendo é um engodo jurídico, que vai mudar muita coisa ainda. Estamos agora sim com alterações substanciais, mas isso não acaba aqui. Teremos a PEC paralela e teremos ainda a lei que vai regulamentar tudo isso, porque veio a reforma, veio um novo texto constitucional sem nenhum tipo de regulamentação. Então, como que essas coisas vão proceder? Quais serão os novos passos? O sistema inteiro modificou. E é por isso eu acho que você poderia contar para o pessoal também um pouco sobre a ideia do curso, né? Nós vamos criar um curso para levar um pouco o conhecimento que já temos até agora, com responsabilidade. Com certeza. Agora, Diego, tu falavas que nós vamos passar ainda por uma modificação, né, de legislação ordinária. Uma grande parte já foi modificado, né? Aquilo que podia já se fez através da medida provisória 871, que já foi bastante discutida. Nós fizemos um curso intenso sobre isso, pegando todos os aspectos. E agora nós vamos precisar, com certeza, nos atualizar, embora a gente ainda não saiba bem como será o texto, mas o texto constitucional, isso é uma coisa interessante, doutor Diego, que a escolha do governo foi puxar de volta muita coisa para a Constituição. Então, ao estudarmos, e aí é importante você falar do nosso curso, né? O IBDP já está gravando aí as aulas, nós vamos fazer um curso com uma proposta um pouco diferente. Serão vários professores, 2 horas a aula cada professor, que é para ser bastante técnico e objetivo, mas também trazer o argumento da autoridade, ou seja, o que cada um já tinha de conhecimento da sua área, agregado com o que foi discutido e aprovado na reforma, para a gente levar aos associados e demais interessados esse curso. Então, vocês já podem consultar lá no site do IBDP, ibdp.org.br. Esse curso aí, em breve já estará à disposição. Estamos gravando ainda algumas aulas, mas, como você dizia, assim, depois da aprovação da PEC, vem a legislação ordinária. Isso. Porém, nada poderá fugir aí muito da Constituição. Isso. Então, o texto constitucional, ele traz, assim, várias regras que não estavam mais na Constituição. Isso. Né? Eu acho que a nossa função enquanto instituto científico e técnico, né, é até uma responsabilidade com nossos associados, levar cursos polidos verdadeiros, né, e não aventuras, como muitos alguns têm tentado fazer. Tudo tem calma, tudo tem seu momento, precisa ser promulgado. Da promulgação precisamos interpretar. E a ideia desse curso, criado na sua idealização,
é justamente levarmos um conhecimento prévio, um conhecimento do que aconteceu e como se portar a partir de agora, porque essas regras vão ter validade, são normas constitucionais. E tem normas constitucionais definitivas, normas constitucionais transitórias e normas constitucionais de transição. Em tudo isso nós precisamos aprender, porque uma boa parte delas, as de transição, permanecerão ainda no sistema jurídico até a vinda dessa nova legislação ordinária ou complementar, como vai vir, para regulamentar tudo isso. Então a ideia do curso é justamente essa, né? Trazer com responsabilidade em que foi alterado e deixar preparado o que pode ser que vá se alterar novamente. Então assim, como eu vou me portar, como eu vou me preparar para quando isso chegar, eu esteja preparado para atuar no mercado. É importante também que várias coisas poderão sofrer discussão constitucional. Embora se trata de uma emenda à Constituição, o Supremo já decidiu em outros momentos que é possível que uma emenda à Constituição seja inconstitucional. E tem algumas coisas assim que são, por exemplo, a aposentadoria especial, uma questão que a gente tentou trabalhar até o último momento, né, que muito difícil. A receptividade, melhoramos muita coisa, né, doutor Diego? Acho que é importante até você falar disso, que acho que uma das coisas que mais melhorou da primeira proposta para a última foi regras de transição. Isso. Acho que essa foi uma das questões que mais evoluiu no sentido de trazer para as pessoas uma perspectiva intermediária. Porque a gente tinha situações em que a pessoa ou se aposentava agora ou daqui a 20 anos, né? E aí tem essas regras. É importante, acho que a gente tratar disso bastante, porque as pessoas vão tentar enquadrar o seu caso, o seu cliente dentro de alguma dessas situações. Exatamente, e nós tentamos, né? Nós fizemos emendas, hoje a reforma conta com mais de 6 regras de transição que se misturam com regras transitórias, então tem regras que só valem até a vinda da lei complementar. Só te ajudando, assim, tem a pessoa que vai preencher os 57 anos, mulher 60 homem, com um pedágio de 100%, mas aí tem o cálculo que até que a lei defina será esse, depois será outro. Exatamente, tudo vai mudar, né? O que está vindo aí é algo de fato transitório. E pela primeira vez, eu acho, na história da legislação brasileira, de uma reforma previdenciária desse porte, nós estamos podendo acompanhar ao vivo e termos certeza do pensamento político. Afinal de contas, o primeiro hermeneuta de toda norma são nossos deputados, são nossos senadores. E somos nós que estamos lá falando, convencendo, dialogando e debatendo. Nós que estamos formando a convicção sobre aquela norma. E nunca foi tão fácil subtrair isso. Isso vai ser um enfrentamento dos tribunais aqui para frente. Porque hoje nós discutimos muito a hermenêutica sobre certas normas previdenciárias que surgem, mas no campo das ideias, no campo muitas vezes da ideologia, da doutrina. Só que dessa vez nós temos a prova viva de tudo que está acontecendo, e nós poderemos chegar amanhã nos tribunais e falar, nós vimos, nós participamos. Nós fomos, de certo modo, legisladores. Exatamente, nós ajudamos a construir, e não é bem assim que as coisas estão funcionando. Não é bem assim o entendimento para que essa norma fosse assim é assado e não dessa forma. Então, tudo está confluindo para que o BDP tenha essa responsabilidade, junto com a responsabilidade das obrigações vem a responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade grande com a formação dos nossos associados, com a formação do corpo jurídico brasileiro previdenciário, de que ele tenha esse conhecimento amplo, específico e profundo sobre o que está vindo. Porque a partir de agora tudo vai mudar. Interessante, doutor Diego, que na construção que o Congresso fez, principalmente na Câmara, no Senado um pouco menos, nós tivemos num determinado dia, me corrija se eu estiver errado, 4 relatórios diferentes. Foi. Né? O relator na Câmara apresentou um relatório, dali a 2 horas apresentou outro, aí à noite apresentou outro e na madrugada apresentou outro relatório. E é fácil numa circunstância dessa se perderem coisas. E eu cito aqui um exemplo, puxando para a minha área, que é a aposentadoria rural, híbrida, que na aposentadoria híbrida várias pessoas dizem não vai mais ter. Eu disse, não, mas olha só, lá no primeiro relatório já o relator deixou claro que a aposentadoria híbrida, assim chamada pela doutrina, trata-se disso, ficou mantida. Só que quem pega talvez o texto final e não tenha a conjuntura, não tenha acompanhado a evolução da discussão, possa dizer o seguinte, no momento em que se proíbe tempo fictício, peraí, o tempo rural não é um tempo fictício, o tempo rural é um tempo de trabalho. Então, a gente começa a lidar com certos conceitos, mas
para provar mais ainda, vai ter que buscar lá no relatório, vai ter que buscar nessa evolução. Exatamente. E aí, todos nós, acho que nos envolvemos bastante, né? Várias pessoas foram lá, prestaram depoimento nas comissões e no dia a dia, na Câmara, no Senado, enfim, cada um na sua área, e acho que ajudamos a construir, mas também ajudaremos a interpretar. Exatamente. Acho que o argumento da autoridade de ter participado desse processo também é muito importante. Sim, ajudaremos a interpretar, e essa é uma questão que já começa a criar conflito. Existem normas que foram aprovadas e que hoje já estão se discutindo qual é o intuito, qual o alcance, qual a vontade. E nós sabemos qual é a vontade. E essa vontade, em muitos dos casos, está gravada pelas discussões, está escrita nos relatórios. E eu lembro quando fomos fazer aquele mandato de segurança parlamentar ainda na PEC do Temer sobre a intervenção, se com intervenção federal pode ou não, né, haver tramitação da proposta nas casas legislativas. O BDP nos ajudou muito nessa ação. Nós fomos estudar a Constituinte ainda nos jornais, aquelas discussões naqueles jornais antigos. E mesmo assim nós achamos, agora está muito mais fácil. Nós temos os vídeos das audiências públicas, os áudios, as discussões. E além de estar escrito, está gravado. E nós participamos de uma boa parte de tudo isso. Desde a MP 871, mas fomos retroagindo ainda mais, começamos a MP 664 do governo Dilma. Então, desde lá, nós íamos acompanhando o desenrolar da reforma, que começou lá em 2014 e veio andando até hoje. Sempre estamos em reforma há muitos muito anos. Tempo. Não tem paz. Não tem paz e não vai ter. Não vai ter. Porque a PEC 6 ela é só a primeira parte. Nós temos ainda a PEC paralela. A regulamentação, vai vir a lei, interpretação decreto, dos tribunais. Exato, vai vir doutrina, vai vir interpretação do próprio executivo, com normas internas, constituições normativas, o INSS vai se modificar como um todo. Então, o que vai acontecer? Está tudo muito fresco, né? Eu até quero dar um depoimento aqui. Lá na PEC 287, em 2016, do governo Temer, publicada a PEC, eu estava na presidência do IBDP, e eu me deparei, era final do ano, e final do ano é sempre um tempo meio propício para tu repensar as coisas, pensar como é que vai ser minha vida daqui para frente. E eu pensei assim, acabou tudo. Acabou tudo porque vai acabar a Previdência, eu trabalho muito com o rural, e lá a proposta do Temer era pior que a do Bolsonaro para o rural. Acabou tudo, acabou o rural, eu passei 20 anos da minha vida estudando direito previdenciário, eu só sei fazer direito previdenciário, eu só dou aula de direito previdenciário, presidente do IBDP, e acabou tudo. Né? Aquela sensação que te dá de, um pouco de exagero à parte, né? Mas a sensação que te dá de que você está no fim do mundo. E na PEC 6, em princípio a sensação seria ainda pior, porque ela acabava mais ainda. Capitalização, desconstitucionalização, uma série de coisas. Só que a gente vai já vai vendo já de um outro jeito, né? Então, assim, a gente logo foi vendo, olha, isso aqui não vai passar, isso aqui não vai passar, aquilo não vai passar. E hoje, assim, chegando ao final desse processo, eu diria assim, que vai ter muito trabalho para os advogados previdenciaristas. Muito, muito. O que não quer dizer que vai ter muito dinheiro. Exatamente. Eu brinco sempre e digo isso porque, na verdade, vai ter muito trabalho no sentido de que vai ter muita tese, muita discussão, muita construção, mas a gente não sabe como que os tribunais vão se comportar, o que vai ser considerado matéria constitucional, o que não vai, como é que isso vai acontecer. Até porque a remuneração, né? A remuneração do advogado, ela é algo automático. Eu sempre digo isso para os alunos, né? Não se preocupe com a remuneração, se preocupe com a luta. Com o trabalho. Você, enquanto advogado, tem uma função social importantíssima na sociedade. O dinheiro ele vem em consequência do seu empenho. E o empenho começa com estudar. Nós vamos ter a possibilidade, agora, vivos, que eu acho que é o primeiro momento da ciência jurídica previdenciária, onde vamos poder estudar um novo sistema do zero. O sistema está sendo reformulado. Nós não vamos estudar a doutrina do que passou, do que aconteceu, numa época em que haviam poucos previdenciaristas. Hoje somos muitos, somos fortes. Temos quase 1.300 pessoas aqui no nosso congresso e todas confluindo num só pensamento, na busca do bem maior, na busca do Estado eudaimônico, do Estado onde tudo é bem e o bem para todos é o objetivo maior. E isso faz parte de nós, previdenciaristas.
é a única ciência do direito, a única área, o único ramo do direito, onde o bem está acima do próprio advogado. Que o advogado rala, briga, se estressa, forma tese, bate de frente. E quando a gente consegue uma tese, quando a gente consegue uma doutrina favorável, uma decisão favorável, é a sociedade que ganha. Eu acho que aqui, doutor Diego, chama atenção a questão da atuação judicial do IBDP. Sim. Que hoje o IBDP atua como amicus curiae em mais de 100 processos previdenciários. Isso, talvez com a reforma, vá para 200. Exato. Por quê? Porque vão surgir novas discussões, mas a gente está ali junto, está ali defendendo, está ali discutindo, está ali trazendo elementos, está ali fazendo a diferença nos tribunais. Esse trabalho, e aí, de minha parte, para ir finalizando, né, eu só queria lembrar o que o Dr. Sabares falou. Ele disse assim que o advogado tem o que o juiz não tem, que é poder, aquela gratidão de ver o seu cliente pobre, com muita dificuldade, e de repente conseguir o benefício. Eu só queria citar um exemplo de uma senhora que eu atendi logo que eu comecei a advogar. Os processos na época demoravam mais. Ajuizei a ação dela. Quando ela veio me procurar pela primeira vez, ela não tinha dentes na boca. Uma pessoa extremamente humilde, chinelo de dedo, toda a dificuldade do mundo. Consegui a aposentadoria para ela, rural. Passou um tempo, daí ela veio, acertamos honorários, tudo direitinho, enfim. Passou um tempo, ela veio para o escritório me agradecer e eu não reconheci ela. Eu não reconheci ela porque ela tinha dentes, ela tinha arrumado o cabelo, ela tinha um brinco. Essa dignidade, ninguém tira da pessoa, da gente, esse valor. Não é o dinheiro, é a pessoa poder ter o mínimo, ter o mais básico. Verdade. Que é poder, assim, comer. Poder comer, sabe? O mais básico. Isso a gente feliz, consegue né? dar. Sim, Poder ser feliz. poder ser feliz, que é um direito que todos temos. Todos nós temos, e o advogado previdenciarista é um foco disso. É um foco na promoção da felicidade, do bem-estar e da dignidade. Então vamos ter sempre isso em mente. Estudar para o próximo, estudar para nós mesmos e fazer o bem sem olhar quem. Só então reforçando do nosso curso, que fica já desde agora o convite para vocês se inscreverem lá no site do IBDP, ibdp.org.br, para a gente poder levar até vocês essa discussão toda mais ampla e mais completa da reforma. Um grande abraço a todos. Um abraço.